A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nós estamos dando início a mais um devocional, início no livro de 2 Timóteo, e também início do ano, início do ano 2026. Desde já eu desejo para todos um feliz ano novo, que seja mais um ano de vitória, mais um ano onde nós venhamos dar continuidade, na leitura dos devocionais, do estudo da palavra do Senhor. E nesse primeiro capítulo de 2 Timóteo, Paulo ele vai começar essa carta. E essa carta ela tem o propósito de instruir, de dar instruções finais e encorajamento a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Paulo ele vai escrever essa carta não só destinando ela a Timóteo, mas também a todos os irmãos, a todos os pastores, a todos os líderes, que estão nessa hora tendo esse contato com a palavra do Senhor. E essa palavra de Paulo, dentro dessa segunda carta escrita a Timóteo, nós vamos observar que Paulo vai trazer uma palavra de encorajamento. E talvez seja isso, que nós precisamos para iniciar esse ano. Uma palavra de encorajamento. Muitas das vezes as palavras contrárias são muitas das vezes falta até de muitos que estão próximos de nós. É uma palavra de encorajamento. Mas da palavra de Deus, ela tem essas palavras, ela tem esses conselhos, que nos animam. Então essa carta ela foi escrita pelo ano de 66 ou 67 depois de Cristo, durante a prisão em Roma. Depois de 1 ano e 2 meses de liberdade, Paulo ele foi novamente preso e foi executado durante o governo do imperador Nero. Paulo ele estava praticamente só na prisão, e apenas Lucas estava com ele. Paulo ele escreveu essa carta com a finalidade de passar o bastão, que entre aspas, para a nova geração de líderes da igreja. Então Paulo já sabia que estava chegando a sua hora, seu tempo, e Paulo ele escreve essa carta encorajando o jovem Timóteo, passando ali, como diz o ditado, passando o bastão. Então o apóstolo também ele pediu a visita de seus amigos, e seus rolos de papel, especialmente os pergaminhos, possivelmente parte do Antigo Testamento, os evangelhos e outros manuscritos bíblicos. O versículo-chave desse livro de 2 Timóteo, ele está no capítulo 2, no versículo 15, que diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. As pessoas que chave dessa carta foi Paulo, Timóteo, Lucas e Marcos e outros. O lugar é Roma, e Éfeso. E uma das características particulares dessa carta é que, por esta ser a última carta de Paulo, o apóstolo revela os sentimentos do seu coração e suas prioridades. E essa doutrina, a fé resoluta, a confiante perseverança e o amor duradouro. Então Paulo ele sabia que um ciclo iria se findar, talvez até já esperando o momento de ser executado, mas Paulo ele vai estar no momento de aflição animando, um jovem pastor, animando aqueles que ele estava com ele, seus amigos, seus companheiros que não o tinham abandonado, e Paulo ele vai saber como lidar com essa situação, porque a esperança dele estava em Cristo Jesus. Então, quando a minha e a tua esperança ela está em Cristo Jesus, pode ter certeza
né, que você pode aguardar o melhor de Deus. Pode aguardar, seja qual for a situação, qual seja o momento, né, qual situação nós possamos estar, mas Deus tem o melhor para as nossas vidas e jamais Ele abandona os servos do Senhor. No versículo 1 desse livro de 2 Timóteo, Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então são a prefácio, né, e cumprimentos de Paulo ao jovem pastor Timóteo. No versículo 3 ele vai falar sobre a exortação, a partir do versículo 3, sobre a exortação à fidelidade. Paulo vai demonstrar uma preocupação realmente com Timóteo, então ele vai exortar Timóteo, e vai ali falar sobre a constância no ministério, a importância de se manter firmes na presença do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, e aquilo que Paulo também ensinou, né, ao jovem Timóteo. No versículo 13 ele diz: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, a lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Paulo então está dizendo que não faltou em momento algum, né, a intercessão, a oração pela vida de Timóteo. No versículo 4 ele diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Então Paulo ele tinha Timóteo, né, como homem de Deus, Timóteo como um filho amado também, né, como um filho a qual ele vai dizer, né, meu filho amado, no versículo de número 2. Então Paulo ele amava a Timóteo, e com isso o Paulo ele queria que Timóteo realmente viesse crescer na graça, no conhecimento, amadurecer e ser um grande líder da obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor conforme ele fez. O versículo de número 5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e a sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Então aqui ele está demonstrando que Timóteo ele tinha referências. Timóteo tinha referência não só como Paulo, como homem de Deus, né, como um homem que estava ali animando ele, encorajando ele, mas nós vamos ver que Timóteo ele tinha uma fé não fingida. Mas isso habitou primeiro na onde? Na avó, e habitou na sua mãe, né, na sua avó Eunice e sua mãe, na sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Então, olha a importância do exemplo. O exemplo ele arrasta pessoas, né? Então, Timóteo ele já via isso, como Paulo ele confirma que tanto na mãe quanto na avó de Timóteo havia realmente uma fé não fingida, uma dedicação à obra do Senhor. E Paulo está dizendo: isso também habita em você, passou de geração para geração. Olha a importância de cada um de nós passarmos o legado, deixarmos um legado e passarmos de geração em geração aquilo que nós aprendemos do Senhor, aquilo que nós aprendemos, né, coisas que estão na palavra do Senhor, exemplos que são dos pais, dos avós, devem ser passados. Quanto nesse ano que se passou não andou com a sua família, não andou com a sua casa, não foi um exemplo até mesmo para os seus filhos, para a sua casa, porque muitas abandonou o Senhor. Então, Timóteo ele via isso dentro da sua avó, na sua mãe, e encontrou Paulo, um homem que também o servo do Senhor, que também o instruiu muito. Então, tudo começou dentro da casa de Timóteo, na sua avó, na sua mãe, né, ali sendo, instruindo ele em tudo, em toda maneira de viver, ensinando a palavra do Senhor, né? Isso começou no lar, por isso que Timóteo foi um homem de Deus, e quando ele encontra Paulo, ele se torna esse homem, né, cheio do Espírito Santo, ao qual vai ser o pastor da igreja de Éfeso. No versículo 6 diz: por essa razão, torna a lembrar-me de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Manter viva a chama, do dom de Deus. Muitas pessoas receberam, muitas das vezes foram separados, tal, começaram bem, mas não terminaram bem, porque a chama do amor de Deus apagou, a chama não está viva.
Esse fogo se apagou ou está se apagando? E se isso está acontecendo na sua vida, mantenha essa chama acesa para que nesse ano de 2026 você seja um vitorioso. Não é vitorioso quem se conquista bens materiais, não é vitorioso quem consegue alcançar, né, patamares altos, se Deus não estiver no controle. Se a chama não estiver acesa, viva dentro de nós, pode ter certeza daquilo que nós fomos separados para fazer, por imposições de mão separado. Isso precisa estar vivo, isso não pode apagar. Mesmo que você perca tudo, mas não deixe esse fogo se apagar. Mesmo que você tenha que abrir mão de muitas coisas, mas não deixe esse fogo se apagar. Mesmo que você portas se fechem para você, mas não deixe essa chama apagar. Mesmo que você, em algum momento, vai ter que fazer uma escolha, mas não deixe essa chama se apagar. Aquilo que você recebeu por imposições de mão, que você recebeu de Deus. Versículo 7, ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não deu nenhum espírito de covardia. Os covardes recuam, os covardes param, né? Eles não avançam, eles estacionam em algum momento, mas a palavra de encorajamento para você, para esse ano de 2026, é: não dê lugar ao desânimo, não seja covarde, não pare, recua. Aquilo que você recebeu por imposição de mão, aquilo que tu recebeu do Senhor, isso deve ser ensinado, como Paulo ele fala na carta de 1 Coríntios. No versículo 8 ele diz: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo aqui que muitos que estavam com eles acabou abandonando Paulo, porque Paulo era um prisioneiro, porque Paulo era perseguido, porque Paulo realmente estava ali testemunhando, né, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos ali estavam com vergonha, aproveitaram até mesmo o momento que Paulo está preso para se afastar. Mas Paulo está dizendo: suporta comigo o sofrimento pelo Evangelho. Isso não mudou. Essa palavra que foi escrita para Timóteo, mesmo conceito, essa palavra de ânimo, é também para mim, para a sua vida. Não abandone, suporte o sofrimento pelo Evangelho. E muitas das vezes as interferências são muito grandes, muitos não estão conseguindo suportar, né? Não faz suporte segundo o poder de Deus, é Ele no que nos fortalece. Se você não suportou em 2025 as perseguições, não suportou o quanto tem de oportunidade que o mundo está oferecendo, o quanto as coisas têm saltado muitas das vezes para você, e você tem achado até que é a bênção de Deus, e eu creio que sim, porque se o Senhor ele nos dá com abundância, o Senhor nos abençoa, mas isso não pode te tirar da presença do Senhor, isso não pode te fazer errar o alvo. Então suporte o sofrimento, mesmo que as coisas venham ser boas e aparecer para nós como algo, né, maravilhoso, mas nada pode ser maior do que o nosso Deus. No versículo 9 ele diz: ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada com Cristo Jesus desde os tempos eternos. Foi a graça do Senhor, foi esse favor imerecido do Senhor. Não foi por causa das nossas obras, mas pela sua própria determinação. Foi porque o Senhor nos escolheu primeiro antes de nós escolhermos Ele. O nosso Deus, Ele nos escolheu e deu seu único Filho para morrer por nós. No versículo de número 10, ele diz: sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou eficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então Paulo tem a certeza de tudo que ele recebeu do Senhor, né? Foi tudo que ele recebeu e foi o Senhor que o deu, foi constituído mensageiro, apóstolo e mestre para poder fazer algo para o Senhor. Então, por essa causa, Paulo está dizendo: eu sofro, mas não me envergonho. Quantas pessoas hoje têm sofrido,
e depois acaba se envergonhando. Quantas pessoas, muitas das vezes, porque está servindo ao Senhor, fica desempregado, quer abandonar o Senhor porque fica com vergonha. Quantas pessoas estão, a sua saúde, né, vem alguma enfermidade, não é curado, até mesmo está enfermo, mas acaba se envergonhando do que os outros estão dizendo, muitas das vezes falando, porque você está servindo ao Senhor agora e as coisas estão dando errado. Você está servindo e você está doente, você está na casa do Senhor e as portas se fecharam, você está na casa do Senhor e teu filho, teu esposo, tua esposa está desviado dos caminhos do Senhor. Paulo está dizendo, e por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Tome essa palavra, tome posse dessa palavra, palavra de instruções e encorajamento, para que o 2026 seja mais um ano de vitória e de conquista envolvendo o reino do Senhor Jesus. Quando nós olhamos no versículo 13, ele diz: siga o modelo dessa doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quando ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. Então Paulo está dizendo, me abandonaram. Então não pode me abandonar, irmão. Quem não pode te abandonar é o Senhor. O Senhor jamais vai te abandonar, Deus jamais vai te abandonar, o Espírito Santo ele não vai te abandonar, a não ser que você se desvie e peque contra ele, mas tenha certeza que ele habita em nós. É por meio do Espírito Santo que nós avançamos, é por meio do Espírito Santo que nós guardamos a palavra de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Mesmo que alguém te abandone, o Senhor jamais vai te abandonar, o Espírito Santo de Deus jamais vai te abandonar, e não tenha vergonha de servir ao Senhor. No versículo 16 diz, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Paulo ele termina esse capítulo dizendo e falando de um homem chamado Onésiforo, que jamais abandonou Paulo. Então que você seja esse homem que jamais abandone na hora que, né, as pessoas muitas das vezes, até mesmo alguém, o seu líder, alguém esteja precisando, você permaneça. 2026 seja um ano, né, onde o Senhor ele venha continuar reinando em nossas vidas, que ele venha continuar sendo nosso Deus. Então, eu te encorajo neste momento, com essa palavra. Eu sou encorajado por essa palavra. Por isso que eu encorajo você, nesse dia, a viver o melhor de Deus, a estar realmente, né, ficando firme e constante no ministério que Deus te chamou, na posição que Deus mandou você ficar. Não importa qual seja as lutas e dificuldades, não importa quem vai te abandonar, não importa quem está realmente com vergonha de estar perto de você, mas tenha certeza, importa que o Senhor está contigo. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração, que você tenha um ano 2026 abençoado em nome de Jesus.